Fiz uma tomografia de tórax para investigar tosse e encontrei, incidentalmente, um nódulo no pulmão de 5 milímetros. É preocupante? Essa é uma pergunta que veio lá do Instagram sobre nódulo pulmonar. Eu achei bem pertinente trazer esse tema aqui para o YouTube para a gente poder abordar, né? Porque é extremamente comum você fazer um exame de imagem do tórax, seja uma radiografia ou uma tomografia, e de repente descobrir um nódulo no seu pulmão. E aí? O que fazer? O que significa esse nódulo? Será que é maligno? Pode ser maligno? Benigno? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse tema nesse vídeo. Meu nome é George Amado, sou médico pneumologista, atendo presencialmente aqui em Aracaju e para pacientes de outras regiões, de várias regiões do país e fora do Brasil, eu faço atendimento por videoconsulta, acompanhamento online. Vou deixar o contato da minha secretária para maiores informações. Por definição, nódulo é uma lesão sólida ou parcialmente sólida encontrada na tomografia ou na radiografia de até 3 centímetros. As lesões pulmonares maiores de 3 centímetros, a gente já chama de massa pulmonar. Nesse vídeo, a gente vai falar somente sobre os nódulos pulmonares, ou seja, aquelas lesões que têm 3 centímetros e que são facilmente, aleatoriamente encontradas nas tomografias e radiografias de pacientes que fazem até esses exames por motivos diversos e aí encontra incidentalmente um nódulo no pulmão e fica com aquela dúvida. E quais são as causas dos nódulos? Eu vou classificar aqui em causas benignas e causas malignas. As causas benignas, que são a grande maioria dos nódulos encontrados incidentalmente nas tomografias de tórax ou nas radiografias, são cicatrizes no pulmão, contato pregresso com a bactéria da tuberculose, mesmo sem desenvolver a doença, que aí fica um granulomazinho ali como cicatriz. Os amartomas, que são nódulozinhos de gordura no pulmão, e cicatrizes de fungos, histoplasmose, por exemplo. Então, tem várias possibilidades para você, né, apresentar, desenvolver um nódulozinho benigno no pulmão. Você só vai descobrir se porventura fizer um exame de imagem. Nódulo no pulmão não ocasiona sintoma. Nódulo pulmonar é assintomático. Você acha acidentalmente e incidentalmente ao fazer um exame de imagem. E tem as causas malignas. São principalmente duas: o câncer primário de pulmão ou metástase, né? Aquele câncer que acontece em outra parte do organismo, em outro órgão, e se dissemina e acaba indo para o pulmão. E aí você vê ali um nódulozinho. Geralmente não é único, na metástase são vários nódulozinhos, e aí chama atenção para se pensar nessa possibilidade. E quando se preocupar com esse nódulo que você encontrou na sua tomografia? Como já falei, a grande maioria dos nódulos são benignos, mas é óbvio que ao encontrar um nódulo você tem que procurar um pneumologista, porque aí o pneumologista vai avaliar aquela situação e vai seguir alguns critérios, né, para ver se realmente aquele nódulo tem um potencial de ser maligno e se preocupar e ter um acompanhamento. E aí eu vou citar alguns desses critérios aqui e explicar direitinho quando é que você deve se preocupar com um nódulo no pulmão. Tamanho do nódulo, esse é um critério muito importante. Quanto maior o tamanho do nódulo, maior a preocupação, maior a chance de ser maligno. Então, os nódulos menores que 6 milímetros são nódulos geralmente benignos, né? Menos preocupantes e, às vezes, nem precisa nem fazer o acompanhamento. Os nódulos maiores que 8 milímetros são aqueles que chamam mais atenção, com um risco maior, né, de malignidade, e esse sim desperta uma maior atenção e um maior acompanhamento e cuidado do pneumologista. Aparência do nódulo. Como o nódulo se apresenta na tomografia é muito importante, porque a depender da aparência você já tem uma ideia se esse nódulo é benigno
ou se ele chama atenção para a malignidade. No nódulo benigno, geralmente ele apresenta calcificação. São nódulos bem delimitados, pequenos e homogêneos. Então, essas são as características do aspecto morfológico do nódulo benigno. Já aquele nódulo suspeito, ele tem os bordos indefinidos, né? Ele tem, são bordos meio espiculados. Ele não é tão calcificado, ou aqueles nódulos que a gente chama de nódulo em vidro fosco. Esse chama muita atenção, né? E preocupa mais o médico. E os nódulos que crescem com o tempo. Você vai acompanhando e vai vendo que o nódulo vai crescendo com o controle. Então, essas são as características morfológicas que chamam a atenção para se pensar na benignidade ou se o nódulo tem a característica maligna. Tem também os fatores inerentes ao paciente. Quando o pneumo pega um nódulo no consultório ou por videoconsulta ou presencial, a gente vai levar em consideração nessa avaliação informações do paciente. Quando é que o paciente apresenta um risco aumentado de ter um nódulo maligno? Quando tem mais de 50 anos, naquele paciente que é ou foi tabagista, naquele paciente que tem ou teve exposição a agentes carcinógenos, como asbesto, por exemplo. E aquele paciente que tem histórico familiar de câncer, principalmente câncer de pulmão. Então, esses são os fatores que se deve ter cuidado, né, que chamam a atenção para uma maior possibilidade do nódulo ser maligno. Um outro fator muito importante nessa avaliação do nódulo é com relação ao crescimento. Geralmente, os nódulos benignos, eles não crescem ou crescem muito pouco. E o nódulo maligno, claro, se é maligno é porque tem componente vivo ali, celular, em atividade, ele vai crescer durante o acompanhamento. Então, se você tem um nódulo pulmonar, você está fazendo um acompanhamento e está vendo mudança, né, no tamanho dele, a chance desse nódulo ser maligno é altíssima. E, por último, a localização desse nódulo. Os nódulos localizados em lobos superiores, especialmente em fumantes ou ex-fumantes, chamam muito a atenção para a possibilidade de serem nódulos malignos. Sim, doutor, eu descobri um nódulo no pulmão. O que devo fazer? Primeira coisa, procurar um pneumologista, que aí o pneumo vai, né, seguir todos esses critérios que eu estou fazendo aqui na análise do nódulo. Ver o tamanho, né, se é massa ou se é nódulo pulmonar. Do nódulo, ver o tamanho dele e, a partir daí, traçar um programa de acompanhamento. E como é que se dá esse acompanhamento? Vai depender dessas características e principalmente do tamanho do nódulo. Nos nódulos pequenos, menores que 6 centímetros, naqueles pacientes que não têm nenhum fator de risco que eu mencionei aqui, geralmente não há necessidade de acompanhamento. Mas também tem pneumos, né? Eu, inclusive, mesmo no nódulo, né, com características benignas, eu opto pelo acompanhamento, eu faço o acompanhamento. É aquela história, o seguro morreu de velho, mas oficialmente os nódulos menores que 6 milímetros e que o paciente não tem nenhum fator de risco, desses que eu mencionei acima, não há necessidade de se fazer um acompanhamento pneumológico mais rigoroso. Naqueles nódulos menores que 6 milímetros, mas o paciente tem algum fator de risco, sim, esse aí tem que ser acompanhado pelo pneumologista, porque aí a gente vai se fazer o controle tomográfico, em média de 6 a 12 meses. Nos nódulos que têm de 6 a 8 milímetros, como é que a gente faz? Bom, você já vê que o tamanho vai aumentando. Se aumenta o tamanho, a preocupação aumenta porque a possibilidade de ser maligno aumenta. Então, nesses nódulos de 6 a 8 milímetros, independente dos fatores de risco, é orientado o controle tomográfico entre 6 a 12 meses, ou seja, se fazer o acompanhamento desse nódulo, assim como nódulos diversos que encontramos em outros órgãos, nódulo na mama, nódulo no fígado, sempre se faz um acompanhamento.
Então, nos nódulos de 6 a 8 milímetros, se fazer uma tomografia a cada 6 ou 12 meses. E nos nódulos maiores que 8 milímetros, o que deve ser feito? Bom, como eu já falei, quanto maior o nódulo, maior a preocupação, maior o risco de ser maligno. Os nódulos maiores que 8 milímetros, considerar a possibilidade até de se fazer um PET-CT, que é um exame que vai avaliar o metabolismo do nódulo. Quanto maior o metabolismo, quanto maior a captação metabólica do nódulo, maior a chance de ter célula viva ali e que está querendo ou já se proliferando. Então, nesse caso, nódulos maiores que 8 milímetros, PET scan, né, é um exame que a gente pede, né, com muita frequência. Tem situações em nódulos maiores que 8 milímetros que já é indicado até se fazer a biópsia, ou biópsia transbrônquica, ou principalmente a biópsia guiada, né, por tomografia, a biópsia transtorácica, onde o cirurgião coloca a agulha por fora e acessa o nódulo guiado pela tomografia. E tem situações de nódulos maiores que 8 milímetros que a gente já recomenda até a cirurgia. A cirurgia de retirada do nódulo e de toda aquela regiãozinha ao redor do nódulo, porque aí já é uma retirada para ver o tipo de nódulo, né? E já é geralmente uma cirurgia curativa, porque já tirou o nódulo e, se for maligno, nesses casos, nódulo único, exclusivo, já se fez o tratamento curativo desse nódulo. Então, resumindo, você vê que nódulo pulmonar é um capítulo extenso da pneumologia, e todo paciente que descobre incidentalmente um nódulo, seja ele numa tomografia ou numa radiografia, deve sim procurar um pneumologista, porque o pneumologista vai fazer uma análise minuciosa de todos esses critérios que eu falei nesse vídeo, para aí sim partir para ou não acompanha, ou faz um controle tomográfico, né, a cada 6 ou 12 meses, ou até menos, a depender de cada caso, ou se já vai para um exame mais acurado, como um PET scan, ou faz uma biópsia, ou até uma cirurgia. Então, encontrou um nódulo, procura um pneumo, porque aí ele vai fazer todo esse acompanhamento desse nódulo para evitar problemas futuros. Aproveito a oportunidade para convidar você a me seguir lá no Instagram. É um perfil onde eu comento, discuto, conversamos sobre doenças do aparelho respiratório diariamente, né? Respondendo dúvidas, perguntas dos seguidores. Falando nesse tema nódulo pulmonar, tem um outro vídeo que eu já gravei aqui no nosso canal falando sobre nódulo. O tema é nódulo pulmonar. Será que é câncer? É um vídeo que eu também falo, né, sobre essas situações. Clica lá, acessa, assiste e deixa lá seu comentário.